Foi lá pelas 7h20, quando a gente estava lendo as manchetes, né, de abertura do jornal, né, cara? Que a gente falou fora do ar, caramba, acabou aquela festa, né, de dólar a 4,70, parecendo que ia baixar mais. A gente começava a sonhar com alguma coisa abaixo de 4,50, de repente, pimba. Nosso castelo de cartas caiu e o dólar ontem atingiu o maior patamar desde janeiro, Juliana. Qual a tendência para os próximos meses? Bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia, Carlinha, bom dia para você, ouvinte, boa sexta-feira. A gente tem um movimento realmente preocupante, viu, Megali? Como você falou, a gente falava em dólar a 4,50 há pouco tempo e agora já se fala que dólar pode chegar a R$ 6. Então foi uma mudança radical em pouco tempo. E o que aconteceu, né? De repente, a gente ontem viu o dólar a 5,51, chegou ao maior patamar aí do ano, fechou um pouco abaixo disso, 5,49, mas a gente já vê agora de manhã, por exemplo, que a tendência continua. Então, todo dia ele sobe um pouquinho quando a gente olha a tendência da moeda americana. Mas, principalmente, é um movimento mundial. Quando a gente olha aqui um índice que calcula como está a movimentação do dólar, por exemplo, agora de manhã, em relação a uma cesta de principais moedas, o dólar sobe. Então, não é uma tendência apenas em relação ao nosso real, mas é um movimento principalmente em relação a moedas de países emergentes. Você vê que até o euro, né, perdeu o valor em relação ao dólar, chegou a valer menos, e ontem o Banco Central da Europa correu atrás e aumentou os juros para tentar segurar o poder de compra da moeda. E o que está acontecendo é o seguinte: o dólar está muito valorizado porque os Estados Unidos estão subindo os juros com muita força para poder debelar a inflação, que é a maior inflação da história ali americana, é a maior inflação em 40 anos. Com isso, a gente tem um processo que valoriza a moeda, porque todos os investidores do mundo falam: opa, vou correr para lá para poder botar meu dinheiro lá, porque é um país que é seguro, obviamente, né, a moeda mais forte do mundo, não paga, obviamente, juro igual a países emergentes como o Brasil, mas é um juro que está valendo a pena para sair de países emergentes e colocar o dinheiro lá nos Estados Unidos. Então, o dólar está sendo muito procurado porque é um país que está com uma tendência cada vez maior de pagar mais quem financia a dívida ali americana. Por outro lado, também, você vê que o risco de recessão na Europa é maior do que nos Estados Unidos. Por isso que o pessoal está se desfazendo de euro e comprando dólar. Ontem a Rússia reabriu o gasoduto que estava em manutenção, o principal que fornece gás da Rússia para a Europa. A Europa é extremamente dependente do gás russo. Só que o Putin já falou que vai ter que mandar menos, já está mandando menos quantidade de gás. E a quantidade hoje é insuficiente para suprir a necessidade da Europa, para funcionar ali as indústrias, aquecimento, imagina agora das residências no inverno. Então, a Europa acaba também colocando lenha ali no dólar em função de ter hoje uma situação de fragilidade maior do que os Estados Unidos. E para completar esse cenário, a gente tem as commodities, o petróleo, você vê o minério de ferro, eles estão se desvalorizando porque com essa alta de juros, a tendência é o mundo crescer menos, né? O movimento é para isso, né? Para crescer menos, reduzir consumo mundial e puxar os preços para baixo. Só que com isso a gente, país emergente, o Brasil principalmente, que é grande exportador de commodities, de petróleo, de minério, de alimentos, a gente também perde o valor porque a tendência é a gente crescer menos, né? A gente exportar menos e ter uma renda menor de exportação em função disso. Então é a tal da tempestade perfeita, porque a gente ainda tem eleição esse ano, temos esses gastos públicos que estão além do que o Brasil consegue sustentar, e esse risco fiscal, institucional, discussão de urna. Então, é um cenário que acaba colocando a nossa moeda numa situação de desvantagem em relação às moedas fortes, né? Principalmente o dólar. Ou seja, temos aí meses aí mais turbulentos pela frente, né? Bom, eu tô com um levantamento aqui da Austin Rating, que foi publicado no dia 4 de julho, portanto, pouco mais de 2 semanas atrás, mostrando que o real, Jô, foi a quarta moeda que mais se desvalorizou nos 30 dias anteriores. O real só perdeu, nesse quesito,
perdeu entre aspas, né? Para a nova Libra do Sudão, que perdeu 21% do seu valor em 30 dias, para a Rúpia de Seychelles e para o peso chileno. O real aparece na 4ª colocação, desvalorizou-se mais do que moedas super gigantescas e firmes, como o Bolívar soberano da Venezuela, o Tenge do Cazaquistão, a Libra de Sudão do Sul e a Tala de Samoa. Isso no dia 4 de julho, tá? Porque desde então o real perdeu muito mais de seu valor, deve ter subido nesse ranking aí. E deve subir mais ainda, né? Porque o futuro não parece brilhante. Inclusive, a gente consultou aqui um economista, viu, Juliana? A respeito desse assunto, a respeito do desempenho do real frente ao dólar nos últimos meses, e ele disse o seguinte: mudar para melhor, com certeza, que ele disse que ia mudar melhor, que já estava bom. Disse que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou, dá para... Não entendi nada. Exatamente. É assim, ó. Mas você sabe que o Tava ministro bom. Paulo Diz que Guedes ia mudar para melhor, não estava muito ontem, bom, né? estava meio ruim Peraí, também, peraí. estava ruim. Agora parece que piorou. Olha lá. O que o Guedes comemorou ontem? Comemorou que a arrecadação de impostos é recorde, né? E aí eu liguei para a Juliana claro. Damasceno, que é uma grande especialista em contas públicas, e falei, afinal, Ju, né, minha xará, a nossa situação tá boa ou não tá, né? Porque o dólar não para de subir também, porque o risco hoje das contas públicas é considerado maior. E aí ela falou assim, olha, o problema é o seguinte, a arrecadação, ela sobe por fatores que uma hora vão cair, né? Inflação. Petróleo, né, combustível, inflação, exatamente. E ela falou assim, o que acontece é que o governo está contando com uma despesa extra para poder aumentar despesas que não vão cair. Aquela coisa, né, tipo, aproveitei um bico, né, que eu fiz, um trabalho extra, e resolvi mudar de casa, pagar um aluguel maior. Só que ano que vem minha receita não vai estar no mesmo patamar desse ano. Então, ela disse que realmente, por mais que o governo tente colocar ali, né, um discurso de que está tudo muito bem, só que não, né? Parece que piorou. Parece que piorou. Esse Paulo Guedes, esse grande liberal de Chicago, comemorando o imposto inflacionário.